Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, né? Estamos aqui em mais um podcast, né? Vozes do Céu, né? O último episódio dessa temporada, né? Que pena, né? Mas vai ficar gravado aí no YouTube todos os episódios, todos os vídeos, né? Portanto, curtam, né? Compartilhem, isso é muito importante, né? Se inscrevam no canal, vejam aí, né? Essa obra de evangelização, né? Hoje nós temos a honra de trazer aqui, né, a Valma Karina, né, mas muito conhecida da Paróquia Santo Antônio, né, aqui na Cidade Ocidental. Ela, para mim, na minha história assim, de conversar, ela me ajudou muito através da história dela, do louvor, né, do ministério dela, me ajudou muito na minha perseverança, né? E seja bem-vinda a esse podcast. Obrigada, Eliane, obrigada pelo convite. Existem coisas assim que a gente sabe que é Deus que une, né? Deus une pessoas, Deus une propósitos. E eu estou aqui muito feliz assim, com esse momento que vocês estão vivendo de evangelização, de anúncio da palavra. Amém. E como é importante a gente gritar para o mundo sobre esse amor de Deus que sempre nos constrange, nos cura, nos levanta. Então eu estou muito feliz de estar aqui, poder partilhar desse momento da palavra, para a gente conversar, para a gente deixar Deus falar aos nossos corações e aos corações de todo mundo que estiver ouvindo. Amém. Amém. E assim, você falando da evangelização, né, há poucos minutos atrás, né, quando a gente estava, né, rezando em preparação, né, desse podcast, assim, e me vinha muito no meu coração assim, o que é evangelizar, né? Antes de nós falarmos, né, do santo de hoje, mas é muito importante nós entendermos o que é evangelizar. E o que me via no coração, evangelizar é muito mais do que só pregar a palavra de Deus. Evangelizar começa realmente em nós. Porque evangelizar é sair de si. É sair de si, é sair de você mesmo e ir ao encontro da vontade de Deus. Eu creio que muitos santos que foram falados aqui, foram citados aqui ao longo desse podcast, eles entenderam isso. Entenderam que evangelizar, que falar de Deus, que pronunciar, expressar Deus é sair de si. Não é sobre nós, né? Mas é sobre Deus. É sobre Deus. E sempre foi sobre Deus, né? Eu creio que hoje, né, como hoje é São Francisco, né, de Assis, um santo que muito importante da Paróquia Santo Antônio, muito importante na vida dos frades franciscanos, né? E é algo muito importante nós falarmos dele e da história dele, né? Da importância que ele tem da igreja e na vida dos fiéis, né? Sim, evangelizar, Eliane, é a missão de todo batizado. A igreja nos ensina que todo batizado tem essa missão dentro do coração, tem essa missão sobre ele, de evangelizar, de anunciar o evangelho. Então, às vezes a gente espera um microfone, a gente espera uma oportunidade, a gente espera tudo concordar para anunciar o evangelho. E a igreja nos ensina que nós temos uma missão como batizados de anunciar, seja do modo que Deus te colocar, te levar, da maneira, com o talento que Deus te confiar, da maneira como Deus te confiar. Evangelizar, falar de Deus, anunciar a boa nova é algo que precisa arder no nosso coração, ser a nossa missão. E às vezes a gente usa da música, às vezes nós usamos de outros instrumentos, de outras maneiras, mas anunciar o Evangelho da paz é função de todos nós. Exatamente, né? Como o tema de hoje é São Francisco, eu queria que você falasse um pouco da vida dele, né, o que ele, né, algumas histórias dele. Quem foi São Francisco, né? Quem foi São Francisco na história da igreja, na vida dos frades franciscanos? Qual a importância que ele tem, né? Passou. Sim, São Francisco de Assis, ele é um santo que ele comunica com a humanidade. Você percebe que é um santo popular, vamos dizer assim, né? Ele alcançou aqueles que caminham, que estão inseridos dentro de um contexto de igreja,
e aqueles que não, porque ele é um santo que fala ao coração das pessoas, pela sua renúncia, pelo seu amor aos pobres, pela maneira como ele foi conduzindo o chamado dele, ainda muito jovem, um jovem de posses, um jovem que tinha uma vida concreta, uma vida ali cheia de... não tinha necessidades, não lhe faltava nada, mas ele ouviu uma voz. E ele ouviu uma voz que um dia nós ouvimos. Ele ouviu uma voz que mudou de dentro para fora. Essa voz que São Francisco de Assis ouviu o levou a renunciar à sua nobreza para viver a pobreza. Então, essa voz que um dia falou com ele, que tocou a sua vida, nos faz hoje olhar para a igreja, olhar para a história dos santos, olhar para essa vida religiosa e dizer: Deus também nos chamou a essa renúncia, a negar-se a si mesmo e amar aos outros. Então, toda a trajetória de vida de São Francisco, ele obedeceu à voz de Deus. E ele, no momento que ele tinha que obedecer, ele tinha que discordar de muitas coisas, da sua família, do ambiente que ele vivia, de onde ele vivia. Então ele foi ali a ouvir a voz de Deus que fala, né? Vai lá e reconstrói a minha igreja. Ele pensou que fosse uma estrutura humana, né? Ou uma estrutura... Eu li isso aí, me veio muito forte também isso assim, na minha mente, no meu coração, assim, quando ele reconstrói, né, a igreja, assim, quando ele recebe a missão de reconstruir a igreja, né? Muitos discordaram, né? Muitos discordaram dele, falaram que ele estava louco, né? Engraçado como são as coisas, né? Meio que o pai, né, dele meio que deu uma pequena subornada ali, ó, ou você vem comigo, ou então você nega a sua herança, né? Daí você pode ver que, tipo assim, o tanto, né, que a preferência de Francisco por Deus, a preferência de Francisco por Deus, né, de negar até mesmo a própria herança, ou seja, negou a herança terrestre para ter a herança do céu, a herança eterna, né? Tudo desse mundo que passa, tudo, dinheiro passa, você pode ser o mais rico que for, mas se você morrer vai ficar tudo aqui, vai ficar tudo aqui, você não vai levar nada. O rico, ele vai terminar do mesmo jeito que o pobre. Não tem como, não tem. Então, assim, a gente saiu, né, de um recente tempo de pandemia, né, onde muitas pessoas, infelizmente, vieram a falecer por conta, né, da doença, né, e também a gente pôde ver que muitas pessoas com muito poder aquisitivo, né, não puderam também resistir. E também padeceram do mesmo jeito que aquelas pessoas que não têm nenhum poder aquisitivo tinham. Então, assim, por aí você vê que a morte, todos nós vamos passar. Eu vou passar, você vai passar, todos nós. A morte corporal, né? Mas a vida eterna é para todos aqueles que buscam, né? Para todos aqueles que realmente se dispõem, né, para estar ali com o Senhor. E eu creio assim que São Francisco, ele entendeu isso. Eu acho que ele entendeu, eu vejo muito paralelo, né? Algumas atitudes, eu vejo muita coincidência de Jó com São Francisco, né? Um cara que renunciou tudo por causa de Deus. Se ele tiver que perder tudo, ele perde, né? E aí seria, mas o meu Deus eu não perco. Eu creio que isso estava bem claro no coração de Francisco. Bem claro, eu posso perder tudo, menos o meu Deus, menos a presença de Deus, né? O que Sansão fala, né? Não tire de mim o Espírito Santo. Não retire de mim o Espírito Santo. Ou seja, o mais importante é a presença de Deus. É o que nós carregamos. Com ele, isso a gente não pode perder, né? Então, se for preciso, né, eu perder algumas coisas por causa de Deus, que perca, né? E São Francisco entendeu isso. Se for preciso dele renunciar alguma herança, renunciar algumas coisas ali da família dele, que
renuncie desde lá, né? Inclusive, me vinha até uma passagem que é bem conhecida: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seus filhos mais que a mim, não é digno de mim. Quem não torna a sua cruz e não me segue, não é digno. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, tem até, continuando assim, quem ama suas terras, seus bens, mais do que a mim, não é digno de mim. E acho que há muito tempo atrás eu entendi essa palavra de uma maneira, assim, de uma maneira errada, né? Porque às vezes a gente pensa, né, tá no começo, a gente pensa, caramba, eu vou ter que agora odiar meu pai, minha mãe, por causa... E não é bem isso, não é bem odiar. É você no quesito de amar menos. De você não tornar aquilo ali acima de Deus, acima da vontade de Deus, né? Trazendo um pouquinho assim para os dias de hoje, trazendo um pouquinho assim para os dias de hoje, né? Eu vejo trazendo também para os jovens, né? Por que eu falo do jovem? Porque o jovem é o gás, né? O jovem é o gás da igreja. Eu vejo assim, lá é o Espírito Santo, mas o jovem ali, ele tem o poder de fazer muita coisa. Tem o poder de fazer só de querer. Só de se dispor e querer, tomar coragem. E é isso aí. Por mais que tenha aquele jovem, que mais tímido que for, o jovem tem coragem. O mais tímido que for, ele tem coragem. Tá ali dentro, mas ele tem coragem. Entendeu? Então assim, eu vejo muito pela vida do jovem, né? Assim, o jovem muitas vezes ele está muito ligado e infelizmente é algo muito presente nos dias atuais. Ele está muito ligado às coisas materiais dos dias de hoje. Muito ligado às coisas materiais, né? E muitas vezes isso priva da vontade de Deus. Priva dele ter uma experiência com Deus verdadeira, né? Porque muitas das vezes ele vai ter que, né, digamos, renunciar a algumas coisas, né, para estar ali com Deus. Então assim, eu vejo que os jovens são muito ligados, né, com a questão de bens materiais, de coisas materiais mesmo, de status, né? Hoje em dia é muito isso, muito status, né? E muitas vezes não quer perder isso. Alguns jovens, não são todos, né? Graças a Deus tem muitos jovens que, hoje eu vejo que tem muitos jovens que usam mesmo nas redes sociais para pregar a palavra. Para pregar a palavra, eu vejo isso muito. Inclusive, eu vi até no carnaval. No carnaval. Eu já vi vídeos de jovem no show lá de Léo Santana, de não sei o que, de um monte de cantor lá, de pegar, subir no palco, aí o cantor pensa, ele vai cantar uma música para namorada, que não sei o que. Isso eu vi, achei muito interessante. Ele subiu, né? Aí ele pegou o microfone, eu queria cantar uma música pro amor da minha vida. Aí tu, não sei o que, pensou, né, que era namorado. Eu achei muito criativo. Por isso que eu gosto do jovem. O jovem é massa por conta disso. Porque ele é criativo. Ele consegue introduzir em qualquer lugar, né? E tá lá. E aí ele fala, mas eu queria cantar uma música pro amor da minha vida. E, mas aí o cantor, esse amor ele é correspondido? Ele é correspondido. E agora sim, isso aqui é correspondido. Eu queria cantar uma música para o amor da minha vida. E esse amor, ele morreu por mim há 2000 anos atrás, no microfone, meio de tanta gente assim. Morreu 2000 anos atrás, por mim e por você. Portanto, você que está aí querendo, como é que ele falava? Você que está aí querendo fugir da realidade, velho. Você que está aí querendo fugir da realidade, aqui nessa festa, aqui nesse carnaval, saiba que Jesus te ama. E começou a pregar ali. E começou a pregar, ou seja, usou do carnaval, que é uma festa mundana, para pregar o evangelho. Então assim, eu creio às vezes o pessoal tem uma ideia, é claro que tudo tem, né, um discernimento. Às vezes o pessoal pensa que o pecado está no lugar, não está no lugar. O pecado está na pessoa. Mas se eu for lá nesse lugar e evangelizar, igual esse cara teve a coragem, porque tem que ter coragem para fazer isso. Tem que ter coragem para fazer isso. Uma festa assim que não é nada, não é voltada para Cristo, você chegar lá e na cara dura e falar de Deus, porque é isso que Deus, né, nos chama a viver. Eu queria saber assim, o que você acha, assim, qual o paralelo assim, de São Francisco na vida do jovem?
na vida da juventude, na vida das pessoas, assim? São Francisco de Assis, ele é um parâmetro para qualquer pessoa. Para o jovem, de modo específico, do despojamento. Nós precisamos nos despojar. Para que o Senhor venha ocupar um lugar na nossa vida, a gente tem que abrir esse lugar para Ele. Para que venha algo novo sobre você, sobre a sua história de vida, necessita que você renuncie aquilo que está velho dentro de você. Então, quando você olha para a vida de Francisco, que fala ao coração do jovem, que pode falar ao coração do jovem, esse despojamento, essa alegria que ele sempre derramava, né? Que ele sempre dizia, fazer tudo que ele se colocava a fazer pela obra de Deus, ele fazia bem, ele fazia com alegria, ele fazia com louvor. Então, São Francisco de Assis é uma referência de louvor, é uma referência de uma pessoa que se entregou nas mãos de Deus, se despojou, ele colocou a sua vida nas mãos de Deus, confiou na providência de Deus, confiou nos cuidados de Deus e foi ali, traçando a sua trajetória no louvor, na obediência, no amor ao outro. Meu Deus, como o mundo precisa olhar para Francisco e amar como ele amou as pessoas, amou os mais necessitados, amou os enfermos, amou a criação de Deus. Então, quando você olha, e a gente precisa hoje resgatar esse sentimento de amor que Francisco derramou sobre a terra, precisamos resgatar, porque o outro, o olhar com que a gente tem com o outro precisa ser mudado. E ele nos ensinou isso, a ser esse instrumento de paz, esse instrumento de vida, de acolhimento. Então hoje o mundo precisa desse amor, precisa de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então quando a gente fala de o que o jovem pode olhar para Francisco e copiar, se conseguir copiar o amor dele por Jesus, vai conseguir mudar muita coisa. Se conseguir copiar, se conseguir olhar o amor dele pelas pessoas, pela criação divina, a gente vai ter uma sociedade melhor, famílias melhores, uma igreja melhor, uma humanidade melhor. Porque é isso que o Senhor, ele quer despertar também nos nossos corações, esse amor. Sabe? Chegou uma hora que a gente está se trancando dentro de um mundo, esquecendo que existe o outro. Que o outro, a campanha da fraternidade, vem nos sacudir esse tempo agora, de uma maneira de dizer, olha, as pessoas têm necessidades, as pessoas estão necessitadas de alimento. Né? Como o Papa Francisco sempre vem com os ensinamentos que mexem com a gente, né? Ele fala de que o alimento o desperdício, aquilo que sobra, está faltando para alguém. Então, quando a gente está falando hoje, eu acho que tem muito sentido para essa quaresma falar do outro, falar da justiça que você, da forma justa que você trata o outro, da forma do amor que você trata o outro. Porque às vezes as palavras da gente, elas saem, elas fluem, mas e o nosso testemunho? Exatamente. E a nossa maneira como a gente... Agora nós chegamos a uma hora, talvez gritante, da nossa vida como cristão, da nossa vida como católico, nossa vida como filho de Deus. Chegou uma hora que a gente precisa deixar com que a gente possa viver, que possa ser praticante das coisas de Deus, sabe? Às vezes as pessoas não vão parar para te ouvir, mas elas vão fazer leitura do seu testemunho, da maneira como você ama, da maneira como você faz e da maneira como você transborda ali ao lidar com o outro, ao amor com o próximo, o amor para o seu amor com Deus. Então vai chegar uma hora que a única palavra que você vai conseguir transmitir é o seu testemunho. Então, São Francisco de Assis, ele tem muito a nos ensinar nesse sentido. Verdade. Quando São Francisco ele teve um chamado, né? Eu lendo, né, por alto assim a história dele, né? Ele teve o chamado assim de reparar
a igreja, né, a casa de Deus, né? É bem típico assim do ser humano, a grosso modo, assim, quando escuta pela primeira vez o chamado de Deus, né? De Francisco, para a minha igreja, veja que está em ruínas. A gente vai lá e faz toda a reforma da igreja, né? Faz tudo, né? Ou seja, ele mandou reparar, então eu vou reparar. É isso aí, eu vou reparar, é isso aí. Mas, quando eu li isso aqui, me veio no coração que Deus não queria falar sobre a igreja palpável, a igreja, né? A igreja em si, né? Também, claro que, né? Não vamos também, né? Mas assim, também a questão do zelo, tá ali pela igreja e tudo. Mas principalmente o que me vinha no coração assim era que reparar a igreja do coração. A igreja no sentido assim, de como está a minha vida com Deus, sabe? De reparar esse relacionamento com Deus, né? Seja na sua casa, seja na sua família. Será que a minha família, será que a minha igreja doméstica está sendo uma igreja de Deus? Será que está sendo uma igreja onde realmente ali é um trono de Deus, é onde Deus se assenta, né, e reina? Sabe, são questionamentos que eu comecei a me fazer e ver assim, onde é que estão as minhas prioridades. Quando a gente olha, né, na história de São Francisco, a gente começa a se perguntar, né, onde é que estão as minhas prioridades, né? As minhas prioridades. Porque, voltando a dizer, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre mim, sempre foi sobre Deus, né? Nunca, eu vejo, às vezes, algumas pregações onde trazem muito para si, e não é sobre mim, é sobre Deus, Ele é quem vai fazer as coisas, é Ele quem vai inspirar, é Ele quem vai fazer fluir novas águas, né, no deserto, é Ele que vai fazer tudo. Então assim, eu vejo, quando eu olho para a vida de São Francisco, assim, eu vejo assim, cara, eu preciso muito, assim, se fosse para copiar, assim, eu como jovem, eu me considero jovem. 33 anos eu me considero jovem. Acabou. Sem conversa, sem discurso, sem nada. Eu sou jovem. Acabou. Né? Então assim. Eu vejo assim pela minha vida, né? Eu vejo assim como eu preciso melhorar. Né? A gente tem sempre uma coisinha ali que melhorar, que ajeitar. Para ser melhor para Deus. Para ser melhor por conta do que Ele fez por mim. Eu sei de onde Deus me tirou. Né? Onde Deus me resgatou. Né? Para eu estar onde eu estou hoje. Né? Eu sou muito grato a Deus e a forma de eu ser grato a Deus tem que ser com a minha vida, tem que ser com o meu testemunho. Tem que ser com as pessoas têm que olhar para mim, cara, olha como é que ele ama Deus. Eu prefiro muito mais quando a pessoa, tipo assim, não olhe para mim pelo que eu faço dentro da igreja. Todo mundo me conhece dentro da igreja por estar cantando, estar tocando, ministrando e tal. Mas pelo meu testemunho. Por ser uma pessoa de Deus. Por me conhecer como pessoa de Deus. No dia que as pessoas realmente me olharem assim, cara, a pessoa de Deus. Aí sim, eu posso até considerar, mas é aquela questão, uma coisa que foi até no podcast passado, o Daniel falava, né? De Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E pronto, acabou. Né? Ou seja, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E ele falava isso aí, fazia tempo que eu não escutava essa frase. Eu peguei para mim essa frase aí, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Não interessa o que os outros pensam, porque quem providencia as coisas da minha vida é Deus. Se Deus falar não vai ter, não vai ter. Se Deus falar vai ter, não tem homem nenhum nessa terra que vai falar que não vai ter. Entendeu? É uma palavra definitiva, né? Exatamente. Então quando a gente põe a nossa vida nas mãos de Deus, é a melhor coisa que a gente faz. Uma coisa que acho que até, não sei, né? Quando a gente renuncia tudo, dá para Deus, Deus devolve em dobro. Isso eu tenho percebido que é verdade, sabe? Quando eu vejo o Salmo 22, né, que Deus fala bem assim,
O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Mas aí eu olho e aí vem aquela pergunta, então quer dizer que se o Senhor for meu pastor, eu vou ter tudo na minha vida. Eu vou ter tudo, eu vou ter carro, eu vou ter 2 apartamentos alugados, eu vou ter dinheiro, eu vou ter isso, eu vou ter o cara mais rico do mundo. E não é bem isso. E não é bem isso que Deus quis dizer. Né? Tem algumas traduções que falam bem assim, o Senhor era meu pastor e de nada terei falta. É diferente, sabe? Isso eu já ouvi em vários podcasts, já vi, e fui parar para pesquisar e ver se realmente é verdade. E realmente tem algumas traduções que são assim, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, se o Senhor for meu pastor, eu não vou sentir falta de algumas coisas. Eu não vou sentir falta de bens materiais, eu não vou sentir falta de nada disso. E trazendo, né, mais de São Francisco, é basicamente porque o Senhor é o pastor da vida de Francisco. E ele não sentiu falta de nada, né? Aí você traz a reflexão. Se eu sinto falta de alguma coisa, será que o Senhor é meu pastor? Sabe, é algo tipo de, se você olhar para a sua vida, se eu sinto falta de alguma coisa, se eu sinto falta, claro que a questão dos bens materiais em alguns sentidos é importante, sim. Né? Muito importante, né? Que foi o que é da campanha da fraternidade, né? De dar o que comer, das necessidades, né? Humanas, né? Das pessoas, né? Mas é como tá até partilhando aqui com a Valma sobre a questão da experiência, né? Que a gente tem com caridade, com fraternidade, assim, de estender alimentos para as pessoas mais carentes, né? E eu pude ver que em algumas, às vezes a maioria, as pessoas preferiram mais, estavam dando mais atenção à palavra de Deus que estava sendo proclamada naquela hora do alimento, que a gente entregava os alimentos e fazia uma pequena partilha ali, né, e orava pela família, do que com o próprio alimento. Inclusive teve até uma família, acho que foi, sabe o Jardim Imaculado descendo naquele, né? Tinha umas casinhas de madeira, a gente foi lá, a gente achou uma família, um casal assim, né? Onde o marido, né, ele tinha a mulher com problemas psicológicos dentro de casa, passando uma necessidade mesmo, passando fome e tudo. E ele partilhando com a gente, olha, a gente não sabe nem o que fazer mais. Mas aí chorava, né, com a gente assim e tudo. A gente foi, entrou, né? E engraçado como é que são as coisas. São Francisco ele teve um episódio aqui, né, que ele beijou, né, a lepra, né, a lepra de um doente, né? E meio que naquele momento ali, o Espírito Santo, né, tocou ele ali, né? E eu vejo, trazendo para aquela situação, eu via que algumas pessoas não queriam entrar na casa, porque estava, né, uma casa simples, de madeira assim, e estava meio suja, né? Deve ser por problema de escola da mulher dele, ele estava fazendo algumas coisas, e eles não queriam entrar, estava assistindo até nojo. Então assim, e aí eu entrei, né, ali com o violão e tudo e tal, e orando ali pelo povo e tal. Aí o marido dela veio partilhar com a gente e falava, né, com a gente, olha, o que vocês estão fazendo aqui, eu não tenho nem como pagar. Né, que Deus realmente abençoe vocês. Eu estou passando necessidade aqui, né, e a gente disse, não, você pode procurar o jardim, mais perto, né, o Jardim Imaculado, para ajudar vocês e tal, não sei o quê. Né, pois eu vou lá, tal, não sei o quê. E tipo assim, a gente vê a necessidade do povo. Que tudo era criação de Deus. Os animais ouviam, as árvores, tudo para ele era irmão. Né? Tudo para ele irmão sol, se tornou, exatamente, se tornou algo que ele via a mão de Deus. E se tem a criação de Deus, precisa ser honrado e respeitado. Se é criação de Deus, e ele louvava a Deus por todas as suas criaturas, ele louvava a Deus por tudo, porque ele via que era a criação de Deus. Eu me lembrei de uma experiência, alguns anos atrás, né? Não vou revelar bem a minha idade, mas eu era bem jovem, e a gente ali naquela construção de comunhão com Deus, todos ainda solteiros, eu lembro que a gente estava reunido numa das nossas noites de orações, estava friozão,
ainda estava ali, ainda estava naquele, acho que discernimento ainda, ele não tinha entrado ainda para a vida, né, sacerdotal. E a gente ali, Deus sempre falou muito sério com a gente em muitos momentos. E ele nos deu um caminho que até hoje a gente trilha por ele, que ele fala que o louvor, ele começa em vós, o louvor começa dentro da gente. Então a gente não entendia por que as pessoas não conseguem ser atingidas pelo louvor e nem pela palavra. Porque a palavra não tocou nem você. Nem você foi tocado pelo louvor. Então aí a gente aprendeu, tá bom. Então nós nascemos para o louvor. Então foi ao longo da nossa caminhada, esse sempre foi o nosso caminho, a nossa chave. O louvor, a adoração, nascemos para o louvor somos terra de louvores, tudo voltado para o louvor, porque a gente entendeu que começava dentro de nós. São Francisco sabia, ele olhava e ele percebia que era a criação de Deus. O louvor estava nos lábios dele. E a gente, na nossa caminhada, a gente começou a compreender que o louvor fazia parte da nossa vida e o louvor era que iria nos manter de pé. E esse louvor iria nos gerar a comunhão. Então as nossas canções, a maneira como a gente conduzia a nossa vida, a nossa espiritualidade, sempre foi para o louvor. Sempre foi para essa liberdade de poder louvar a Deus, de poder abrir o coração para Deus, cantar, porque o louvor, ele não acrescenta nada que Deus é. Se a gente começar aqui o nosso louvor e dizer palavras de louvor a Deus, e falar assim, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Senhor, não acrescentou quem Ele é. Ele é, eu sou o que sou, acrescentou em mim. O louvor aconteceu em mim. Quando eu falo que Ele é soberano, que Ele é poderoso, o Senhor é um Deus do impossível, eu acredito, aconteceu em mim. Ele não mudou quem Deus é, não acrescentou poder em Deus. Ele acrescentou cura e transformação em mim. E outra coisa também que eu gostaria de partilhar, que quando... Vamos pensar no santo, tá? Eu lembrei que São Francisco, pela minha experiência fraterna, né? Eu cheguei em estágio ocidental, eu tinha 6 meses de idade. Então, aí nós fomos trilhando um caminho de igreja. Meus pais se casaram na paróquia Santo Antônio, a gente era tudo pequenininho. O Frei Cristóvão fez o casamento dos meus pais. E a gente era pequenininho, nós somos uma família, né, 4 irmãos, e a gente assistiu aquilo tudo. E meu pai abraçou e minha mãe, eles abraçaram a fé. Então, assim, eu tive um caminho, assim, trilhado, e essa vida fraterna dos freios, a Virgem Imaculada, os postulantes que chegavam, as celebrações, as ordenações de muitos sacerdotes nós participamos, primeira missa dos sacerdotes a gente celebrava junto. Então a gente teve toda essa participação franciscana mesmo. Falou, a gente, essa realidade franciscana, ela nos aproxima da igreja, né? Então os frades, eles foram pontes para a gente se aproximar de Deus. Os frades, eles foram caminhos, assim, a gente olhava para os frades, aquela alegria, aquilo que eles traziam dentro deles, nos fizeram permanecer. Muitos frades passaram pelas nossas vidas e passam até hoje. E eu ali olhando, eu me lembrei disso tudo e louvei a Deus por essa experiência de vida, né? E sempre me vinha a perfeita alegria no coração, a perfeita alegria, a perfeita alegria. Aí tem esse episódio, né, da vida de São Francisco, que foi uma pergunta. Pai, nos fala o que é a perfeita alegria. Nos diz, fala, revela o que é a perfeita alegria. Eu vou encurtar um pouquinho a história, né, para chegar ao ponto principal. E ele falava, quando a gente chegar ao convento, no dia de chuva, ou de muito frio, de tempestade, e a gente bater a porta para entrar, e eles não acreditarem que nós somos boas pessoas, vocês estão mentindo, vocês vieram aqui para fazer o mal, e a gente está ali, e quando a gente está ali passando fome, passando frio, e além deles não nos permitirem entrar, eles vierem nos baterem, não nos impedirem, ele foi falando várias situações que tirava eles da alegria, não tinha alegria nisso. E ele foi ali depois, olha, quem nunca leu sobre essa revelação, sempre lê, é muito lindo o que São Francisco ensina. Ele fala, diante de tudo que a gente passar ali, de todas as tribulações, de tudo que as pessoas nos fizerem,
Se a gente não perder a paz, a gente encontrou a perfeita alegria. E isso sempre falou muito comigo. Se a gente não perder a paz, a gente encontrou a perfeita alegria. Então existem momentos, Eliane, que as pessoas elas vão travar lutas intermináveis. Lutas intermináveis de luto, de dor, de enfermidade. Elas vão ter motivos realmente para existir. Elas vão ter motivos para, às vezes, para dizer, Deus, olha a minha situação, o Senhor está. Quantas vezes, né? Passamos por situações e a gente fala assim, onde Deus está? Não está no humano, é humano querer existir. Sabe, quando você dá uma fraqueza humana, é quando a sua carne está fraca. Quando você está fraco por uma doença, ou por uma situação financeira, ou por uma perda repentina, um luto repentino. E em tudo isso, você enfrentar e você não perder a paz. É quando alguém se levanta contra você, calúnias, mentiras, e vai contra você, contra a sua família, e de repente tiram de tudo de você. Mas você não perdeu a paz, porque a paz é uma pessoa. E essa pessoa está com você, essa pessoa é Jesus Cristo, é a graça de Deus, é a presença de Deus. Então quando eu li, eu falei, mas isso é muito oportuno. Porque a gente, olha o mundo, o caos que está, gente. Meu Deus, eu não posso, eu preciso ter compaixão. Olha as pessoas que estão morrendo em terremotos, guerras, crianças perdendo suas famílias. Aqui, pessoas perdendo por causa dos fenômenos naturais, a chuva. As pessoas estão perdendo tudo. Tudo. E elas precisam encontrar em meio ao caos a esperança trazida pela paz. E como que a gente encontra isso? É quando a gente se percebe, quando a gente tem esse convencimento que Deus jamais vai nos abandonar. Jamais. Então, hoje, eu sinto essa necessidade de falar ao coração de quem nos escuta. Que está muitas situações difíceis, assim como nós enfrentamos. Eu partilhava mais cedo aqui com o irmão, somos humanos. A gente tem hora que é o espírito que está forte, é a alma que está forte em Jesus, mas a gente enfrenta lutas. Só que diante de todas as lutas, a gente tem uma palavra de consolo. Nós temos a esperança de que em todas as situações, Deus nos fará e nos fez vencedores. Então, de repente, está enfrentando dias de dor, de choro. E essa é a graça que eu peço do Espírito Santo que alcance. Vamos ver, vamos encontrar a paz. E quando você encontra a paz dentro do seu coração, quando você encontra a paz no seu espírito, quando você tem certeza que mesmo diante da dor, de um mal, Deus vai tirar um bem maior. Isso é verdade. Você falando isso aí, vai vir muitas coisas, né? Vai vir muitas coisas, né? Na nossa mente, assim. E, assim, você falava na questão da paz, né? Eu entrei na igreja, na época acho que era o paróquio Frei Jorge, né? Frei Jorge, o vigário era o Frei Cristiano, né? Eu entrei na igreja, foi nessa época, eu entrei pelo SEG, né? E ali, Deus me pegou de um jeito que realmente, assim, eu não era de igreja, não era, tipo assim, pra mim não tinha um relacionamento com Deus, né? Não tinha nada. Eu lembro e engraçado que Deus ele vai preparando o terreno, ele não chega tipo, de uma vez, eu anotei isso já, e foi comigo, foi dessa forma. Eu lembro que na semana, isso, né? Eu estava no meu primeiro emprego, aos 17 anos, eu trabalhava até no BRB, na época eu não aprendi no BRB. E aí, na semana, eu fiquei doente. Eu tive catapora. E ali eu peguei uma atestado em uma semana. E aí naquela semana, no final de semana, era o SEGNO, né? Era o SEGNO. E aí, beleza, né? E aí eu passando por várias situações dentro de casa, eu sempre tive assim É porque assim, minha família é toda... ela tem um histórico de depressão, né? E depressão
é hereditário e tudo é, né, se não for quebrado, se não cuidar, né, você acaba, né, tendo também, né. Mas ali eu tinha um costume de deitar na cama, né, e perguntar por que eu nasci. Eu tinha que fazer essa pergunta direto essa semana. Eu sei que nessa semana, acho que precisou, tipo assim, de eu ficar doente, né, pra parar a cabeça, parar e pensar, não, né, por que eu nasci? Isso ficou na minha cabeça durante aquela semana. Por que eu nasci? E fiquei e tal. Aí chegou o final de semana do cego. Aí foi aí que a resposta, né, que Deus foi ali, foi me moldando, foi quebrantando meu coração. Muita coisa, sabe, que eu tinha... Acho que a primeira coisa que Deus foi quebrando em mim foi a timidez. Foi a timidez. Eu era um cara muito retraído, muito retraído. Para me conversar com uma pessoa, como eu estou fazendo aqui agora, nunca que eu fazia isso. Nunca. Quem me conhece de antes da igreja sabe que eu estou falando, não era assim. Tem gente, tipo assim, que me conhecia do tempo de colégio, que olhava pra mim e olhava hoje partilhando comigo. Caramba, eu pensava que tu era perturbado. Eu pensava que tu era perturbado, tinha medo de tudo. Né? Eu pensava que você, né, era um cara, tipo assim, totalmente estranho, não falava com ninguém, que não queria saber de ninguém, que era isso, era assim. E às vezes, aquela pessoa tem muitas qualidades dentro de nós, dentro de si, né? E aquilo Deus foi suscitando, foi botando pra fora. Foi botando pra fora, ou seja, foi realçando as qualidades, aquilo que eu sempre fui. Né? Eu na minha cabeça pensava que era tímido, pensava que era aquilo. Mas Deus falou, não, você não é tímido. A timidez não é um espírito meu. Eu te dou um espírito de ousadia e de alegria. E de coragem. Vai lá. E é isso. E foi a primeira coisa que Deus fez, né, pra mim, assim. E você falando sobre ver a mão de Deus, né? Eu tive, assim, eu lembro que na pior situação da minha vida, eu fui na sua casa, né? Lembra? Né? É só me entregando. É. Só me entregando. Eu fui na sua casa e você falava justamente isso aí, né? De ver a mão de Deus em tudo. E eu lembro que você falava bem assim, Eliana, se você não vê a mão de Deus em todo esse caos que você está passando, você vai perecer. Né? E você falava justamente que a doença do século, né, é a depressão. Né? Ou seja, é a tristeza no coração. É a tristeza na alma. Sabe? E a palavra de Deus fala, não entregues o teu coração à tristeza. Não entregues a tua alma à tristeza. Nós somos feitos para louvor, assim como a Valma falava. Ou seja, nós somos feitos para ser alegres. Independente da situação que nós passemos, independente de qualquer coisa. Né? Nós somos feitos para ser alegres. E pegando um gancho da questão da perfeita alegria, né? Que é diante de todo o caos, de tudo que você estiver passando, das pessoas falarem mal de você, de inventar histórias sobre você, de as coisas darem errado na sua vida, e que não sei o quê, e você ainda assim mantém a paz. A vida dos santos, Então, assim, é um caminho de construção, Eliana. O que nós precisamos hoje resgatar no coração das pessoas? É que existe um caminho ainda a seguir, que não é hora de abandonar. Assim, a obra não terminou. Então, de repente, a gente está ali numa desilusão, de um caminho de tristeza, um caminho de muita luta humana mesmo. Mas não é hora. Nós precisamos perseverar. Ao cair, levanta. E esse momento que a gente está vivendo na igreja é muito propício para reconciliação. E uma das coisas que move, que transforma o coração de um servo, de um filho de Deus, é o arrependimento. Ele não resiste a um coração contrito. Todas as leituras, tudo que a gente tem escutado, é nos levando a uma reconciliação com Deus. É tempo de reconciliação. Então, esse caminho é preciso fazer. Nós não podemos agora achar que já vivemos coisas demais. Não, já me doei demais, já fiz demais, já aconteceu. Não. Agora que nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos nos apegar à graça de Deus.
Arrependimento. O arrependimento transforma. E é o seguinte, é um degrau, o arrependimento. A decisão de seguir uma nova vida, é uma mudança de trajetória, uma mudança de mentalidade. É um arrependimento que muda de dentro para fora a ponto de você mudar as suas posturas. Você está indo por um caminho. Não é esse o caminho da vida. A palavra de Deus diz, 2 caminhos são mostrados, da vida e da morte. Escolhe, pois, a vida. Então chegou um momento que a gente tem que fazer essas escolhas e às vezes, como na vida de São Francisco, são renúncias doloridas. São renúncias que vão mexer muito com a gente, mas é necessário. Renúncias para você manter a sua família unida. Renúncias para você manter o seu casamento restaurado. Então, nós precisamos passar por um caminho de renúncia. E nessa renúncia existe alegria. É uma alegria porque a gente precisa pedir que o Espírito Santo nos instrua em relação a isso, nos mostre. Não é uma alegria de saciedade, o que a gente está buscando é o imediato. Então, o imediatismo alcançou. Assim, tudo tem que ser para ontem. Tem que ser agora. Se não for agora, não serve. E isso é uma felicidade que é para ontem, é uma alegria momentânea, é uma alegria que dura meia hora, é uma alegria, a gente já está atrás de uma felicidade, sendo que essa felicidade tem um nome, tem um caminho. Ela é em Jesus Cristo. Ela é uma felicidade que o Espírito Santo vai colocando fruto da alegria dentro do seu coração. E às vezes não está no ganhar. Mesmo perdendo, você encontra caminhos. Então, o que diante de tudo isso, o que é importante a gente semear, essa palavra como uma semente, é tempo. É tempo de um mover de Deus na vida das pessoas, na nossa vida, de todos nós. E nós vamos precisar, às vezes, discordar das nossas próprias vontades. Discordar de algumas coisas, fazer algumas coisas que vai precisar. É necessário. Mas isso não é uma lista de proibições que nós vamos dizer. Isso é o convencimento do Espírito. É o Espírito Santo que vai convencer você que a sua família é uma estrutura de Deus. Seu casamento é Deus quem quer. A vida dos seus filhos não é hora de desistir deles. E essa hora não vai chegar. Não é hora de desistir do filho que está ali dando trabalho, que está... Não, é hora de ser a mãe de muitas lágrimas, como Santa Mônica. Mãe de muitas lágrimas, colocar o joelho no chão e Deus vai responder a sua oração. É hora da gente se dobrar. É um momento propício. Então é a igreja que convoca ao arrependimento. Porque através do arrependimento tem a transformação. Através do arrependimento vem o avivamento, vem a graça derramada. Então é um momento de construção. Então você falando da sua trajetória, existe um caminho que nós precisamos trilhar. E existe uma vez uma pessoa me falou sobre pega o manual de sobrevivência, a Bíblia, pega o manual de sobrevivência, a vida dos santos, a confissão, pega essa sua vida, vai, corre atrás e se entregue. Vale a pena demais, demais. Vale muito a pena servir a Deus e vale muito a pena trilhar esse caminho de vida com Deus, de construção. E outra coisa, Deus sabe do que somos feitos. E Ele não se arrepende de ter nos escolhido. Ele sabe do que somos capazes. O que fazemos não é surpresa para Deus. Ele sabe do que somos feitos. Mas mesmo assim, o amor de Deus é quem nos sustenta. Porque é um amor que perdoa. Não é como a gente que fecha a porta e vai embora. Fez mal para mim, então não falo mais com você, então... O amor de Deus é muito diferente. É um amor, assim, que transforma. Que ao ponto de chegar na sua vida e fazer você mudar de caminho. É esse amor. Então eu acho que é um tempo. Olhando para a vida dos santos, como essa proposta de vocês aqui. Olhando, a gente tem em quem se espelhar. A gente tem referências. A gente só precisa se decidir. E é necessário se decidir.
E eu insisto numa coisa que Deus tem mexido muito com o meu coração. A gente precisa experimentar o amor de Deus, porque só Ele vai fazer você permanecer. Sempre que a gente encontrar alguém, ou que a gente for falar de Jesus, e que vamos falar sobre esse amor, a gente precisa. Ele não tem o amor para te dar. Ele é o amor. Então, o que nós precisamos entender é que eu e você somos, sim, pecadores. E quando a gente fala que a gente não merece, que a gente olha para a nossa vida, cara, a gente é pecador. Mas eu quero eu preciso mudar o meu olhar. Eu preciso do amor de Deus na minha vida. Mesmo sem merecer, Senhor. Eu sei. Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre o amor de Deus numa perspectiva de generosidade do Senhor, de misericórdia do Senhor. Sim. Ele se dá em amor. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Existe dentro de nós essa essência de Cristo, esse sopro da vida. Então, quando ele olha para a gente, ele olha para cada um de nós, ele vê filhos. E aos filhos a gente tem amor. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, são os amores da minha vida. Meus filhos são adolescentes hoje. E por mais que eu me esforce, Eliane, e eu me esforço, existe um lugar no coração dos meus filhos que só Deus ocupa. Eu vou me esforçar, porque é o amor de Deus eu tenho um amor, esse amor de mãe, né? Esse amor humano, né? Esse amor que nós aprendemos com Deus. Ele nos amou primeiro, por isso hoje a gente pode amar. Mas existe um amor que eles precisam ter conhecimento desse amor. Além de serem amados, eles precisam reconhecer que são amados. E amados por Deus, porque eu os amo profundamente. Mas eu vou fazer de tudo, mas eu não vou ser o suficiente para eles. Quem é suficiente na vida de alguém? É o amor de Deus. Que é o amor de Deus que vai encontrar as nossas misérias, que vai encontrar os nossos fracassos, que vai nos pegar na sujeira e nos levantar, nos lavar, que vai nos devolver a casa do Pai, que vai nos devolver a mesa. É o amor. Então, a gente precisa resgatar, e todas as vezes, na grande maioria das vezes que a gente for rezar, a gente precisa, Senhor, eu quero ter convicção desse amor. Eu preciso ter convicção do amor. Eu sei que ele existe, mas eu preciso me convencer que nada que eu faça vai diminuir o amor de Deus por mim. Amém. É isso, exatamente isso. Bom, a gente está chegando ao fim, né, de mais esse podcast, né? Quero agradecer aqui a Valma, né, por essa partilha. Confesso que foi muito edificante, né? Assim, até mesmo para quem está aqui, né, dos bastidores aqui, né? Para mim, para minha vida, né? Acredito até para quem está acompanhando, né, nas redes sociais, né, nesse podcast, uma obra muito de Deus, assim, que chegou, né, meio ali pequeno, né, mas ali ainda continua assim, pequeno, simples, mas de Deus, né? Isso é o mais importante que eu vejo, né? Eu queria agradecer a toda a galera, né, que colaborou, né, que ajudou essa obra, né, e chegamos ao fim, né, infelizmente. Dessa temporada. Dessa temporada, né? Tem mais coisas pela frente. Né? Mas é isso aí. E mais uma vez eu insisto, né? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, né? Dá o like aí, compartilha, né? Porque é uma obra, né? A gente faz com muito amor e carinho e pode salvar e salva muitas vidas, né? Porque é a palavra de Deus que está sendo espalhada, né, na vida de muitas pessoas, né. Mais uma vez eu agradeço, né, Valma. Né, eu que agradeço. Para mim é um privilégio poder falar de Deus. Eu ficaria contando as histórias e falando assim, porque é muito gratificante. Eliane, se eu tivesse um segundo para alguém perguntar assim, Valma, se tivesse que dizer um segundo assim, fala alguma coisa que você resumiria tudo para aquela pessoa, ela só vai ter a oportunidade de ouvir essa palavra, eu falaria sobre
amor de Deus. Porque é o que vai fazer as pessoas serem curadas. Existem muita gente ferida na alma, no corpo. E eu diria assim, sobre esse amor que cura, esse amor que derrama sobre nós o Espírito Santo. Esse amor que perdoa os nossos pecados. Esse amor que quer sim que você seja próspero, que você seja feliz, que a sua família dê certo. Esse amor que tem abundância, que é um Deus abundante, que é um Deus que se derrama. Esse amor, eu falaria que Deus é o amor que você precisa. É o amor que vai conduzir a sua vida e através desse derramamento do amor, todas as outras coisas acontecem. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nada. E até a próxima. Deus nos abençoe. Até a próxima, galera. Falou, fiquem com Deus.